Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Como Está Meu Filho. Eu sou a Tainá e hoje eu quero conversar com vocês sobre coisas que a gente nunca deve fazer ou ensinar. Vamos lá? Se a família é a principal referência de sociedade, é a primeira experiência de sociedade para uma criança, o que a gente faz dentro da nossa casa vai refletir diretamente como é que a criança vai lidar com o mundo fora das portas da nossa casa. E aqui eu não estou falando que pai e mãe não tem que ter autoridade, jamais. Aqui eu estou falando que a gente tem que corrigir e ensinar de forma afetiva, amável, de forma segura e coerente. Acontece, quando a gente está ensinando, várias coisas que podem influenciar, fazer com que a gente perca a nossa paciência, seja por despreparo nosso, seja porque um dia é difícil, porque a criança não está contribuindo, ela está muito agitada, ela está mal criada naquele dia. Mas independente disso, se a gente fizer uma dessas coisas, a gente vai estar mais prejudicando do que ajudando nesse desenvolvimento. Primeira coisa, nunca fazer chantagem emocional para a criança estudar. Gente, vocês dizendo que eu só vou dar para você esse brinquedo se você sentar aqui para estudar o tempo inteiro, a criança não vai estar estudando porque ela vê a importância de estar ali estudando, a importância dela cumprir seus deveres, mas simplesmente porque é um castigo para ela. E não é isso que a gente quer que a pessoa aprenda, que a pessoa cresça imaginando que estudar é um castigo. Se a gente fizer isso, só vai estar prejudicando ainda mais o desenvolvimento dela. Outra coisa, jamais bater quando a criança erra, não brigar com ela quando ela erra. Pelo contrário, quando ela erra uma questão, quando ela erra uma pergunta que você faz para ela, a gente tem que aproveitar esse momento do erro para tirar dele um grande aprendizado para a gente. A partir do erro, a gente vai conseguir saber como é que essa criança está pensando que tal coisa funciona. Como é que ela está achando que faz tal cálculo matemático? Quando a gente observa o erro, onde está o erro da criança, a gente consegue ensinar de uma forma diferenciada. A gente aproveita o erro dela para reformular a forma como a gente ensina, ou até para revisar aquele conteúdo para que ela possa ser corrigida, possa desenvolver naquilo que o erro está mostrando. Mais uma coisa, jamais chamar a criança de burra. Gente, isso gera um bloqueio tão grande na cabeça da criança. Nem por brincadeira, as palavras dos pais têm muito poder em cima de uma criança, na cabecinha dela. A criança quer sempre agradar o pai e a mãe, quer sempre receber elogios dela. E você tem que elogiar, sempre, tem que incentivar. Se você, por um momento assim, sem querer, fala, menino, deixa de ser burro, não faça isso. Se fizer, peça desculpa, mas isso só gera mais trauma, só gera mais bloqueio e mais preguiça na hora de estudar. Outra coisa, não faça a atividade de casa pela criança. Eu vejo muitos professores reclamando que eu conheço a letra dessa criança, não é assim. Eu sei que essa criança não pinta dessa forma. Eu sei que essa criança ainda não aprendeu tal coisa, como ela está respondendo super bem. Você só está se enganando e prejudicando a criança. Além do mais, fazer a tarefa de casa por ela só faz com que ela fique ainda mais descompromissada. Ela vai pensar que você vai sempre resolver os problemas dela e não vai criar responsabilidade. E é de pequeno que a criança aprende a ter responsabilidade. E a responsabilidade começa com o dever de casa. Começa com forrar a cama. Começa com tirar o prato da mesa. São pequenas tarefas que vão formar grandes homens e mulheres para a vida. Então, além de não chamar a criança de burra, não bater, jamais. Porque a criança vai associar um castigo físico a errar. Eu não sei o que é pior, ela apanhar por errar ou ela ser chamada de burra por errar.
Isso nunca vai fazer com que ela se torne uma pessoa melhor. Pelo contrário, como eu já expliquei antes. Então vamos lá revisar. Não chamar a criança de burra, não xingar ela nesse momento de aprendizagem, não bater nela, não chantagear. Não deve ser um trauma o momento do ensino, o momento que ela está aprendendo. Além disso, não fazer a tarefa de casa pela criança, mesmo que a gente queira que seja mais perfeito, seja mais bonitinho, mesmo assim, ela tem que fazer do jeito dela. E, por último, quero dar uma dica extra. Quando for separar um momento para estudar com a criança em casa, se você já faz isso diariamente, ou se você é do homeschooling, sempre se organize antes. Não sente do lado dela e o que temos para hoje? Não, a criança tem que ver em você aquela pessoa que vai direcioná-la, que vai mostrar para ela que, olha, eu me preparei para estar aqui do seu lado. É isso aqui que nós vamos estudar hoje. Claro que você também pode aproveitar o interesse dela, o que você está querendo estudar mais hoje, mas também nunca deixar algo totalmente solto. As crianças precisam de uma luz, precisam de uma direção, e essa direção são vocês. Então, se você gostou desse vídeo, quer saber mais, quer ter outros temas, você pode me sugerir nos comentários. Também me fala qual é a prática que você não quer de jeito nenhum na sua casa, ou que você já viu acontecer e que não aceita de modo algum. Essa e outras. Pode me dizer também, vou ficar muito feliz em saber, em conversar com vocês. Não deixe de curtir e de compartilhar esse vídeo. Até a próxima. Tchau!